It's true. Yeah? Okay. Pessoal, então iniciamos essa parte agora, né? Nós vamos debater um pouquinho sobre o som e a energia, tá? Bom, só lembrando, pessoal, o som é uma onda mecânica ou eletromagnética? Quem sabe? Tá? O som é uma onda mecânica. Mecânica por quê? Porque ele precisa de um meio para se propagar. Tá? Então, no espaço, no vácuo, onde eu tenho ausência de matéria, essa onda ela não consegue se propagar porque ela precisa de um meio. Tá? Então, por que que nós escutamos? Graças à vibração das minhas cordas vocais, né, que vai vibrando com moléculas de ar, tá? E essas moléculas vão vibrando outras, tá bom? Então é uma onda mecânica. E é uma onda longitudinal, por quê? Porque a direção da onda, ela é paralela à vibração das moléculas, né? Então se eu estou falando e o som, a minha onda tá indo para cá, né? A vibração das moléculas também, né? Então as moléculas elas estão vibrando de forma paralela ao sentido em que a onda está se propagando, né? Então, isso nós vimos. Então, já mostrei para vocês, né, um esquema dessa vibração dessas moléculas, tá? Então, eu tenho moléculas que tendem a ir para frente, né, que se chocam com outras. Então, eu tenho uma aglomeração aí, né, que são chamadas compressões das moléculas e eu fico aí intercalado com um espaço mais rarefeito, tá? Porque as moléculas elas tendem a se juntar e essa é a oscilação que elas vão fazendo, né? Então, tá? Lembrando que a onda ela não desloca matéria, tá? A onda é apenas uma vibração dessas moléculas, tá bom? Tá? No caso da onda mecânica. Bom, e nós podemos, mesmo essa onda do som sendo longitudinal, nós podemos fazer um gráfico aí para melhor representar essa onda, tá? Então, esse lugar onde tem a compressão, nós podemos representar isso como as cristas, tá? E os lugares mais rarefeitos de molécula, nós podemos representar isso com vales, tá bom? Então, isso para ficar mais didático, mais fácil da gente visualizar essa onda, né? Bom, uma coisa importante em relação ao som, pessoal. A onda sonora, ela pode ser transportada em meio gasoso, em meio líquido e em meio sólido, tá? Então, no ar, a temperatura de 20 graus Celsius e a pressão atmosférica de 1 atm, a velocidade do som é de aproximadamente 340 metros por segundo, tá? Então, essa é a velocidade de propagação da onda a essas condições. E nós sabemos, né, que se a pressão diminuir, tá? Ou se a temperatura aumentar, isso vai mudar, tá? Então, o grau de agitação das moléculas, podemos falar que a densidade, né, do meio, ela vai, de alguma forma, aumentar a velocidade de propagação dessa onda sonora, tá bom? Por isso que a velocidade da onda sonora em meios sólidos, ela é maior do que a velocidade da onda em meios líquidos, que é maior do que a velocidade no meio gasoso,
tá? Eu não sei se vocês já brincaram de colocar o ouvido no chão para verificar batida, né? Então, coloca aí, deita a sua cabeça numa mesa e dá um toque. Dá uma batida aí nessa mesa. A velocidade que o som chega dessa batida até o seu ouvido é maior que se fosse essa propagação pelo ar, porque ela não é uma onda mecânica, tá? Então ela depende da matéria. Então se a matéria ela tá distante, a vibração de uma molécula tá mais distante. Vibrar outra, tá? No meio gasoso, por exemplo, demora mais tempo. É por isso que a velocidade no sólido é maior. Outro dia eu estava brincando, né, aqui com os meus filhos e encostei o ouvido no chão, né, daqui de casa, e é engraçado, né, que embora o prédio, né, que eu moro, ele tem uma estrutura mais antiga, as paredes elas são mais grossas, tem um certo isolamento acústico, né, se você coloca o ouvido no chão, eu conseguia ouvia que os vizinhos estavam conversando lá embaixo. É interessante essa capacidade da propagação do som, né, da onda sonora em meio material, tá? Mas ela é mais veloz, tá? Isso é o que importa, tá bom? Então, guardem isso. Na verdade, não é por causa da densidade, mas em meios mais densos vai alterar a velocidade, tá bom? Bom, gente, uma informação que é importante. O nosso ouvido, ele é capaz de ouvir de 20 Hz até 20.000 Hz, tá? Ou seja, 20 kHz, tá? Então, essa é a nossa capacidade auditiva, tá? É nessa faixa aí. Isso é o que é considerado som, tá? É lógico que isso vai ter uma certa variação aí de pessoa para pessoa, né? Por exemplo, uma pessoa com maior idade, ela vai perdendo aí essa capacidade auditiva, né? Então, aí, ao invés de escutar até 20 kHz, tá? 20.000 Hz, isso aí tende a passar aí para 18 kHz, por exemplo, tá? Então, ao longo do tempo, isso depende muito da exposição auditiva, do cuidado que a pessoa teve. Mas entra aí também o fator idade, né? Algum desgaste. Então, varia aí de pessoa para pessoa, tá? E também essa faixa, pessoal, vai variar de animal para animal, tá? De ser vivo para ser vivo. Por exemplo, a faixa de escuta do morcego, tá? É bem diferente. Inclusive, o morcego, ele usa isso para se locomover. Emite uma onda, né? Então isso bate em um objeto e retorna para ele. Então ele consegue se orientar com base nisso, tá? A do cachorro também é bem diferente. Então o cachorro ele tem uma capacidade auditiva que ultrapassa aí os 20.000 Hz que nós conseguimos ouvir. É por isso, inclusive, né, que existem aqueles apitos. A gente apita, sopra, não ouve nada e o cachorro atende. Tá? Por quê? Porque ultrassom, ele passa dessa nossa capacidade auditiva. Pessoal, e o que está abaixo de 20 Hz, nós chamamos isso de infrassom. E o que está acima de 20.000 Hz, nós chamamos de ultrassom. Nós falamos aí anteriormente também sobre aqueles aparelhos de scanner ultrassônico, né, de se fazer ecografia, de se projetar imagens na área da saúde. Ele vai usar justamente uma frequência aí maior do que a nossa capacidade auditiva, né? Maior do que esses 20.000 kHz aí, tá bom? Pessoal, então, outra coisa que é importante vocês saberem. O som sofre refração, tá? O que vem a ser refração? Refração é esse efeito da mudança do meio, tá? Então, quando o som ele passa, por exemplo, de um ambiente que é menos denso, como o ar, para um ambiente mais denso, ele vai sofrer refração. Ele vai mudar o ângulo de propagação dele, mas além disso, né, no caso do som, como nós falamos anteriormente, ele vai mudar a velocidade, tá? Então, se ele vem de um meio menos denso para o meio mais denso, a velocidade dele aí, no caso, vai aumentar, tá? Se for o contrário, de um meio líquido para um meio gasoso, por exemplo, a velocidade dele
vai diminuir, tá? Ok? Bom, agora mais um fator importante aí, tá? Em relação à altura do som, tá? Pessoal, a altura do som não tem nada a ver com o volume do som, ok? No dia a dia, esse som tá muito alto, esse som tá muito baixo, tá? Mas isso não tem a ver com volume, são coisas diferentes. Quando eu falo de altura, tá? No som, eu tô falando altura da música, eu estou falando de frequência. E a frequência, ela tá ligada ao fato daquele som ser mais agudo ou mais grave. Então, quando eu tenho um som que ele tem uma frequência maior, tá? Aquele som ele vai ser mais agudo, tá? Quando eu tenho um som com uma frequência menor, aquele som ele vai ter uma altura menor, tá? E, portanto, vai ser mais grave, tá bom? Então, a altura, pessoal, ela tem a ver com as notas musicais. Então, se eu mostrar para vocês aí as notas musicais de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tá? Vocês vão ver que o Si, ele é muito mais agudo. Por quê? Porque a frequência, tá? A frequência da onda aí é muito maior, tá? Então, ele é mais alto, ele é mais agudo, a frequência é maior, tá? Agora, um som que a frequência ela é menor, tá? Como o Dó, ele vai ser, tá? Menos alto, tá? Então, menor frequência, menos alto, mais grave, ok? Então, nós podemos guardar bem isso aí. E um exemplo que eu trouxe para vocês, que achei muito bacana, foi um rapaz que colocou um celular dentro do violão, tá? E ele toca uma música ali. E o que eu quero que vocês percebam nesse vídeo, tá? Justamente a frequência da corda. Vocês vão ver que as cordas que tem uma frequência menor, o som ele vai ser mais grave. E as cordas que tem uma frequência maior, o som ele é mais agudo, tá? Então, vamos lá. Pessoal, um outro fator uma característica ligada ao som é a intensidade. Agora sim a gente está falando de volume, tá? Então, quando eu estou falando de intensidade, eu estou falando do fato do volume ser maior ou do volume ser menor, tá bom? E a intensidade, pessoal, ela tem a ver com a amplitude daquela onda, tá? Então, lembra lá, né, da minha crista, o ponto em relação ao ponto de equilíbrio, ou do meu vale em relação ao ponto do equilíbrio. Essa distância aí é a amplitude dessa onda. Então, se o volume está maior, a amplitude vai ser maior, tá? A intensidade vai ser maior. Se o volume está menor, a intensidade vai ser menor e a amplitude vai ser menor. Então, a intensidade, ela tem a ver com a amplitude. E um outro fator, tá? Isso no caso de onda mecânica do som. Quanto maior a amplitude, maior a energia,
tá? Então, a intensidade, ela está ligada com a energia, tá? Então, se a gente olhar ali uma caixa de som, né? Quando a gente aumenta o volume, o que acontece com a vibração dessa caixa de som? Ou seja, com a intensidade, com a amplitude dessa onda, ela aumenta, né? A gente até consegue visualizar essa movimentação dessa membrana, dessa caixa de som, tá? E aí, quanto maior a intensidade, maior vai ser a energia, tá? No caso do som. Lembrando, pessoal, que é diferente do caso de ondas eletromagnéticas. No caso de ondas eletromagnéticas, maior a energia, quanto maior a frequência. No caso da onda sonora, ou seja, uma onda mecânica, quanto maior a amplitude, maior a intensidade, maior a energia, tá bom? Então, são fatores diferentes. No caso do som, a frequência, ela não está ligada à energia, ela está ligada ao fato de ser um som mais grave ou mais agudo, tá certo? Bom, então só para resumir aí, né? A altura, ela está ligada à frequência, tá? E quanto maior a frequência, mais agudo vai ser o som, tá? E quanto menor a frequência, mais grave vai ser o som, tá bom? E a intensidade, pessoal, a intensidade, ela tá ligada à questão da amplitude, ela tem a ver com a amplitude, tá bom? E agora sim a amplitude, ela está ligada à energia, ela tem a ver com a energia, ela é diretamente proporcional à energia. Ou seja, quanto maior a amplitude, maior vai ser o volume do som e maior vai ser a energia, tá? Quanto menor a amplitude, menor vai ser o volume do som e menor a energia, ok? Então, em relação ao som, pessoal, ao som e energia, é isso, tá? Lembrar que no caso do som, a energia tem a ver com a amplitude, ou seja, com o volume deste som. Um fator também importante aí em relação às ondas é a influência do meio na velocidade da onda, tá? Então, eu falei para vocês sobre a refração, né? E a refração não é o quê? As alterações que ocorrem na onda em relação à mudança do meio, tá? Então, se a onda ela muda o meio, ela vai sofrer uma curvatura ali e alguns fatores, algumas características dessa onda vai mudar. E o que é que vai mudar? Vai mudar a velocidade e vai mudar o comprimento de onda, tá bom? Agora, em relação à frequência, a frequência não muda, tá? Então, na refração, a frequência não muda. Isso é muito importante vocês saberem, tá bom? Mas, como eu já falei, né? O comprimento de onda, ele vai mudar. O comprimento de onda, ele vai mudar. Lembra daquela fórmula, né? Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, que é a equação fundamental da ondulatória, tá? Então, o que acontece? Se a frequência, ela não mudou, né? E a velocidade mudou, consequentemente, o comprimento de onda, ele tem que mudar. Ele tem que ter mudado, ok? Notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse é do Enem. Esse conjunto pode formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatômica, que utiliza as notas denominadas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de alturas, sendo a nota Dó a mais baixa e a nota Si a mais alta. Então, considerando uma mesma oitava, a nota Si é a que tem menor. Pessoal, olha lá, a nota Si ela é mais alta, ou seja, a frequência dela é maior. Pessoal, se a frequência dela é maior, o que vai ser menor aí? Né? A velocidade não se altera, tá? Então, o que vai ser menor aí? Seu comprimento de onda, tá? Então, resposta letra E. Ok, pessoal? Marque a alternativa correta a respeito da velocidade de propagação das ondas sonoras. Letra A.
O som pode propagar-se apenas em meios gasosos. É verdade, pessoal? Não, né? Se propaga no meio líquido, no meio sólido também. Letra B. Em meios líquidos, a velocidade do som é maior do que em meios sólidos? Não, né? Lembra que eu falei para vocês que quanto mais denso, maior vai ser a velocidade, tá? Letra C. A velocidade de propagação do som no aço é maior do que na água? Correto, né? Então, quanto mais denso, maior a velocidade. E o aço ele é mais denso do que a água, tá? Porque as moléculas estão mais próximas umas das outras, tá bom? Então, resposta correta, letra C, tá? Vamos só dar uma lida nas demais. A velocidade de propagação do som na água é maior do que no aço? Não, tá? Meio sólido é mais rápido do que meio líquido. Letra E. O som, assim como as ondas eletromagnéticas, pode ser propagado no vácuo? Não, né? O som, ele não pode ser propagado no vácuo, ele precisa de um meio material, tá bom? Então, resposta correta, letra C. Pessoal, então, conforme eu prometi para vocês, nós vamos falar agora um pouquinho sobre as aplicações da radiação na saúde, tá? Então, primeira coisa, quando nós falamos sobre radiação, ao que nós estamos nos referindo, tá? Radiação, ela tem a ver, tá, com a energia transmitida por meio de ondas eletromagnéticas, tá? Então, nós vimos que as ondas eletromagnéticas, elas podem ser não ionizantes e ionizantes, tá? Então, dentro da área da saúde, nós nos utilizamos tanto das ondas não ionizantes como ionizantes, tanto para diagnóstico como para tratamentos, tá? Como para cirurgias, né? Pequenas cirurgias, enfim. São bastante utilizadas, tá? A radiação, ela é bastante utilizada aí dentro da saúde, tá bom? Então, eu vou começar falando sobre o primeiro tipo de utilização, que é a medicina nuclear, tá? Então, é uma técnica que utiliza quantidades pequenas, tá? Mínimas de radiação, através de alguns elementos que são conhecidos como radiofármacos, tá? Então, são feitos alguns procedimentos como, por exemplo, exames de imagens. Então, nós temos aí a radiografia, tá? Provavelmente vocês já fizeram alguma radiografia, tá? Tanto na odontologia como uma radiografia de alguma parte do corpo, tá? Então, essa radiografia, ela vai se basear na produção de imagens, né, na impressão de uma chapa, né, ela vai atravessar os tecidos mole, tá, e isso vai causar uma impressão no papel fotográfico, e essa imagem, ela vai ser utilizada aí para diagnósticos, enfim. A radiografia, ela se baseia, tá, ela se utiliza do raio-x, tá, se vocês lembrarem lá naquele espectro das ondas eletromagnéticas que eu mostrei para vocês, o raio-x, ele tem uma frequência maior ali que ultravioletas, tá? Então, com uma frequência aí maior do que 10 a 18 Hz, tá? 10 elevado a 18 Hz, tá? E foi descoberta em 1895 pelo físico alemão Wilhelm Röntgen. E isso conferiu a ele um prêmio Nobel de Física, tá? Em 1901. Então, antigamente, para se fazer algum diagnóstico, esse diagnóstico ele tinha que ser por meio cirúrgico, tá? Então, tinha que abrir a pessoa para saber ali se a causa daquela dor era um osso quebrado, né? Então, enfim, hoje em dia, com a radiografia, nós conseguimos ver, né, questão de cáries dentárias, questão de fraturas ósseas, às vezes uma criança que engole alguma coisa indesejada, enfim. Tá? Então, por meio da radiografia, né, se detecta uma pneumonia, enfim, alguma doença que deve ser tratada, tá bom? Bom, a tomografia, ela também se baseia, tá, no raio-x, tá, é um exemplo aí de medicina nuclear, utilizando
para produção de exames de imagens, e ela pega imagens sequenciais do corpo da pessoa, né? Como se fosse várias fatias, tá? Imagens de várias fatias do corpo da pessoa. Isso faz com que, de forma computadorizada, essa imagem ela fique tridimensional. Então, ela é bastante utilizada para diagnósticos mais precisos, né? Câncer ou algumas lesões. Enfim, é um diagnóstico, é uma imagem mais bem produzida, né, do que uma radiografia, que é uma chapa só, tá? E a cintilografia, pessoal, a cintilografia ela é mais invasiva, né, não é basicamente para a produção da imagem, né, sem invasão nenhuma. Então se coloca algum líquido, tá? Algum líquido ali que tem uma certa radioatividade muito baixa. E aquele líquido ele se liga a determinados tecidos e através dessa ligação se produzem imagens também, tá bom? Então também está dentro de exames de imagens aí. Bom, um outro exemplo, pessoal, uma segunda aplicação, tá, da medicina nuclear são as cirurgias a laser, utilizada para tratar problemas de visão, cálculo renal, etc, tá? Pessoal, primeira coisa, o que vem a ser laser, tá? O que vem a ser um laser? Bom, laser significa do inglês, né? Light Amplification by Stimulation Emission of Radiation, tá? São as iniciais disso. E traduzindo isso, pessoal, é a luz por emissão estimulada de radiação, tá bom? O laser, ele é um dispositivo que produz radiação eletromagnética, tá? Com algumas características que são bem específicas. Primeira, ela é monocromática, tá? Então, possui apenas um comprimento de onda bem definido, tá? Por isso que existem lasers de várias cores. Então, é aquele comprimento de onda específico. Tem o azul, né? Tem o vermelho, tem o verde, tá? Também, todos os fótons do feixe, né? Desse feixe de luz, eles estão numa mesma fase, tá? Além disso, eles propagam-se de forma paralela. Então, a intensidade daquela onda, ela é muito maior, tá? Eu vou colocar para vocês um videozinho de um professor de física, tá? Que faz experimentos, ele faz um experimento para vocês verem a capacidade energética de uma onda, né? No caso aí de uma lâmpada, tá? Então ele de alguma forma faz esses feixes de luz refletir e bater em um único ponto, tá? Em um ponto específico. E é isso que o laser faz, tá? Então existe uma concentração ali muito grande, uma concentração grande de energia, tá bom? Então é graças a isso, graças a essa capacidade de energia, que é capaz de se fazer, né, microcirurgias aí, tá? Para retirada de cálculo renal, para tratamento de pólipo uterino, enfim, né? Existem várias aplicações aí do laser, então, nessa área cirúrgica. Agora, em geral, né, o Sol, por exemplo, né, emite radiação eletromagnética para todo o espaço, né? Então, à medida que vai se afastando do Sol, essa intensidade vai se tornando melhor, porque ela vai caindo com o quadrado do inverso da distância, né? Agora, o Cláudio encontrou um jeito de concentrar a energia, de concentrá-la, né? Então, ele vai explicar isso para a gente, e a gente vai ver um aumento da intensidade, na verdade, né? Isso, e o que ele vai demonstrar que é capaz, né, de, inclusive, queimar um objeto, né? Então, vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Bom, aqui nós vamos lá, então, uma lâmpada incandescente, né? Uma lâmpada incandescente, ela gera muito infravermelho, né? Então, ela esquenta muito. E aqui uma demonstração de como você pode transportar energia através de ondas eletromagnéticas, através da radiação, né?
e que esse tipo de onda não precisa de meio material. Então eu poderia fazer vácuo aqui, que ia acontecer a mesma coisa, quer dizer, aliás, o Sol manda energia através do espaço, né? Não precisa de meio material. Bom, então aqui eu tenho uma lâmpada e aqui um espelho parabólico, né? Então o que esse espelho faz, né? Ele reflete as ondas e toda a luz que vem paralelo ele concentra aqui no foco, né? No foco é um pontinho. Se os raios incidirem todos paralelamente, vai direto no foco. Né? Se eu levar, por exemplo, lá fora e incidir Sol, né? Os raios de luz vêm praticamente paralelos, você vai conseguir um foco aqui muito bom. Né? Nesse caso não vai ser ondas exatamente paralelas, né? Mas eu tenho ondas assim, né? Vindo aqui meio inclinadas, né? Mas tudo bem, dá para pegar aquelas que vêm paralelo, né? Qual que é a ideia então, né? É pegar a energia das ondas que vêm aqui paralelamente e concentrar num ponto, né? Então eu tenho a energia vindo nesta área toda, sendo concentrada em apenas num ponto, né? Então eu tenho uma concentração, uma densidade de energia muito grande nesse ponto aqui. Um aumento da intensidade, então, né? Exatamente, exatamente. Então aqui está a lâmpada incandescente, né? E para mostrar, né, que aqui na superfície da lâmpada, né? Então eu posso colocar aqui o fósforo, né? Não acontece nada, né? É quente, mas não é suficiente. Não absorve energia suficiente, assim, né? Para acender, né? Então, o mesmo papel, né? Eu posso colocar o papel aqui que ele não chega a queimar, né? Outra coisa importante é que na radiação, objetos brancos, eles refletem a maior parte da luz visível. Né? Então, um segredo importante, né, esqueci de falar aí, é pintar de preto, né, a superfície. Isso é bem importante, porque uma superfície escura, ela absorve todas as cores, né? Então, você vai ter uma eficiência muito maior, porque ele vai absorver muito mais energia, né? Então, mesmo a superfície preta aqui... Ele não queima ainda? Não queima, mas eu vou colocar isso bem, tentar acertar bem no foco aqui do espelho. Olha, superfície branca, né? Ele chega a queimar, né? Mas se eu puser aqui na superfície preta, ele queima com muito mais... Quanto mais próximo você estiver do foco, mais eficiente, né? Mais eficiente, exatamente. Então, aqui, por exemplo... Ele queima muito mais rápido do que se uma superfície branca. E a região escura queima primeiro, né? Queima primeiro, exatamente. Então agora o palito de fósforo é a mesma coisa, né? O palito de fósforo com uma superfície escura. Olha, vai ficando avermelhado, né? Aqui é o palito de fósforo já é meio avermelhado mesmo, né? Mas vamos colocar aqui no foco, né? O duro é que acertar aqui o foco do espelho. Veja que já está começando a esquentar. Muito bom, muito bom. Acendeu o fósforo. Uma temperatura razoavelmente grande, né, para poder pôr em ignição, né, o fósforo. Pessoal, uma terceira utilização da medicina nuclear é a radioterapia, tá? Então, tem uma radiação ionizante. Ela é utilizada especialmente para o tratamento do câncer, quando o câncer ele está numa área específica, tá? Então, por meio dessa radiação, que o intuito dela é matar as células cancerígenas, então ela controla o crescimento de tumores, né? E causa uma diminuição. É uma forma de tratamento de câncer muito menos invasiva e agressiva do que a quimioterapia. A quimioterapia, de uma forma geral, ela não é pontual, ela atinge o corpo inteiro da pessoa. Por isso, os efeitos colaterais de uma quimioterapia, eles são muito maiores, tá? Então, a pessoa, ela perde cabelo, sente náuseas, enfim, é uma série de efeitos colaterais maiores, tá bom? Então, saindo um pouquinho aí da medicina nuclear, uma outra utilização da radiação na saúde é o laser na fisioterapia, tá? Que ele tem o intuito da regeneração dos tecidos, melhora a cicatrização, tá? De tecidos aí musculares, tá bom? Então, também é uma outra utilização da radiação aí dentro na área da saúde. E também é utilizado na odontologia. Não sei se vocês já foram
ao dentista, e o dentista ele aplica uma luzinha azul ali, tá? Justamente para reparação tecidual, tratamento de dor, né? Tratamento de hipersensibilidade dental, tá? E às vezes também esterilização, tá? Daquele tecido, tá bom? Pessoal, só lembrando, a utilização aí da radiação dentro da medicina, ela pega várias faixas diferentes de frequências, né, das luzes, das ondas eletromagnéticas, tá? Mas quando se trata de radiação ionizante, como por exemplo o raio-x, tem que se tomar cuidado, tá? É lógico que quando nós fazemos um exame, né, o que o médico ele vê como necessário, a utilização de um raio-x para diagnóstico é uma coisa pontual, né? Então vale a pena, né, a pessoa se expor àquele raio para que obtenha um diagnóstico, tá bom? Mas isso não pode ser feito com frequência. Vou tirar vários raio-x aí por mês, né, ou por semana. Não, existe um limite, tá? Inclusive é por isso que se tem que tomar todo cuidado com aquelas pessoas que trabalham com raio-x, né? Elas têm um número limitado, tem até um aparelhinho que verifica a quantidade máxima de radiação que eles pegaram por dia. Ele demonstra ali, ó, por hoje já deu, né? Então, a pessoa ela não pode pegar muita radiação. Além disso, eles se protegem, né? Vão para uma sala isolada, tá? A sala de raio-x, ela é construída de forma diferente, ela é toda protegida, é isolada, tá bom? Então, às vezes, a pessoa, quando está acompanhando alguém que está tirando raio-x, né, no caso de uma criança que tem que segurar, ou então vai tirar do tórax, então se coloca, fosse um tapete de chumbo, né, aqui na parte da tireoide, tá? Porque é um tecido que é mais ionizável. Então, tem que se tomar cuidado, tá? E essas pessoas, elas tendem que trabalham com raio-x, elas acabam se aposentando mais cedo, né? Graças à quantidade de radiação que acabam recebendo ao longo da vida, tá? Para evitar males maiores, tá bom? Então, eu vou mostrar um videozinho para vocês falando um pouquinho dessa questão dos danos da radioatividade, tá bom? Então, vamos lá. Como você acha que seu corpo se comporta perante a grandes níveis de radiação? Afinal, o que faz da radiação algo tão perigoso a ponto de levar efeitos até mesmo para os descendentes daqueles que forem expostos a ela? Você sabia que em toda parte existem radiações e que você está exposto a elas? Tudo que é mais quente que menos 273 graus Celsius emite radiação, como celulares, rádios, TVs, computadores e até mesmo coisas naturais, como o Sol ou a Terra. A radiação, em um modo geral, é a energia que se espalha de um certo ponto até o outro. Ela pode ser propagada no vácuo ou em qualquer material. Existe uma diferença nas radiações perigosas e as não perigosas. Elas são conhecidas como radiações ionizantes e não ionizantes. Radiações não ionizantes não têm força para modificar a estrutura de um átomo, assim não mudando as moléculas e não havendo tanto perigo quanto a ionizante. Radiações ionizantes têm força de retirar os elétrons de seus átomos, mudando a estrutura de moléculas e dos próprios átomos. O lugar que mais tem esse tipo de radiação é no espaço, e isso dificulta mais um pouco a questão da exploração espacial. Quanto aos efeitos dessa radiação atingir o corpo humano, é poder alterar o DNA das células, resultando em mutações genéticas, mas não é algo lindo como acostumamos a ver nos filmes, mas algo assombrosamente espantoso e irreversível. Uma vez que a célula tem seu DNA alterado, ela apresentará defeitos e poderá morrer ou virar um câncer e talvez mudar a aparência da pessoa, pois a célula afetada irá reproduzir como as outras e espalhará para todo o corpo. Nós não sabemos todos os efeitos da radiação no corpo humano. Sabemos é que ela existe em abundância no espaço, e isso atrapalharia a questão da exploração espacial, mas nada que torne a exploração impossível. Chegamos ao final de mais um vídeo. Créditos da música para o canal Savivik Music. Inscreva-se no canal dele para nos ajudar e, claro, ajudar a ele também. Tem os vídeos uma vez por mês. Ative as notificações para ficar sempre atualizados sobre os vídeos do canal.
Oi, pessoal. E o desafio do dia tá ligado a esse excesso de displays de mídias sociais que estamos envolvidos, tá? Especialmente nessa situação em que vivemos. Bom, tem saído alguns estudos e alguns vídeos falando sobre isso, né? Sobre os malefícios desses excessos. Então, é um desafio, tá? É um desafio para vocês, é um desafio para mim, ficar um pouquinho mais longe, especialmente das mídias sociais, tá? Então, reavalie aí um grupo que você pertence, né? Sei lá, do WhatsApp, né? Uma pessoa que você segue no Instagram e corta, né? Corta alguma coisa, tá? Corta alguém e também diminui essa exposição, sei lá, né? Controla melhor esse tempo aí, tá? Eu vou desafiar um dia vocês ficarem longe do celular, tá? Longe das mídias sociais, tá bom? Pelo período de um dia. Pega aí final de semana, num domingo, tá? Ninguém vai ficar doente por causa disso não, tá bom? Então esse é o desafio. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.